Oi, segundo ano, estamos aqui hoje de novo para a gente poder fazer a nossa revisão aqui, né, sobre produção de texto. Então, esse material aqui tá lá no nosso lá no campo de atividades lá da nossa área do aluno. Então, antes de nós iniciarmos as lições de hoje de produção, nós temos que dar uma relembrada, ok? Em relação ao que nós fizemos antes das férias. Então, antes das férias, nós estudamos um pouquinho sobre gêneros textuais. Que são gêneros textuais? São tipos de textos, né? Maneiras diferentes de se escreverem textos. E entre esses gêneros, nós conhecemos aqui o conto, né? Como antes da gente poder entrar aqui na nossa revisão, prestem bastante atenção que eu deixei aqui, ó, alguns vídeos para que vocês lembrem com mais facilidade sobre o que é conto, ok? Outra coisa também que vocês têm que prestar bastante atenção é que as nossas revisões estão sendo feitas através de mapas conceituais, ok? O que são mapas conceituais? Como a Pro já explicou lá em português, mapas conceituais são um resumo com palavras-chave, com um resumão das partes mais importantes sobre a nossa matéria. Então, a Pro fez um mapa aqui para a gente poder entender o que é o conto. Aí temos lá a palavra principal, conto, e aí temos as flechinhas. O que é o conto? É uma história, uma narrativa curta. Lembrando o que é narrativa. Narrativa é quando alguém conta uma história. Narrar é contar. Se vocês pararem para lembrar lá quando nós tínhamos os jogos de futebol na TV, tem uma pessoa que narra o jogo, o narrador, ele conta o que está acontecendo durante o jogo de futebol. É a mesma coisa que o narrador dos nossos textos faz, mas ao contrário dele narrar oralmente, ou seja, falando, o narrador de uma história, de um conto, ele conta a história, mas escrevendo, né? De uma forma escrita. Então, nós temos lá o conto, que é uma história, uma narrativa curta, normalmente é uma narrativa que não é muito extensa, não é muito comprida, que é dividida em 4 partes que são chamadas. Olha lá, ó. Tem a primeira parte do conto, que a gente também poderia chamar de início, né? Que é o começo do conto, que chama a introdução. E a introdução, ela é o início da narrativa, onde a gente indica os personagens, em qual lugar acontece a história, quando acontece a história, né? Ou quando é o tempo e como a história vai ser narrada, tá bom? Depois nós temos lá no segundo parágrafo, normalmente, do conto, né? O desenvolvimento, a segunda parte do nosso texto. Então, depois que nós colocamos personagens, o lugar onde vai ser a nossa história, qual é o motivo da nossa história, a gente apresenta ali no desenvolvimento as ações da narrativa, ou seja, qual que é o problema da nossa história? É lá no desenvolvimento, é nessa parte da nossa historinha que a gente coloca qual que vai ser a coisa que nós vamos resolver. Toda a história tem um problema. Ou alguém é sequestrado, ou alguém sofre um acidente, ou ou uma bruxa atrapalha a vida de alguém. Sempre tem alguma coisa nas histórias que causam algum problema para o personagem principal. Então, no decorrer da nossa história, a gente tem que resolver esse problema, ok? Depois do desenvolvimento, que é onde a gente coloca o problema da nossa historinha, nós temos o clímax. O clímax aqui, ó, ele é o momento de maior
tensão de uma historinha. É o momento de maior, onde o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. O clímax, ele pode ser a parte mais assustadora, mais emocionante, mais decisiva da história, tá bom? Quando o mocinho e a mocinha se encontram, quando o vilão fica muito próximo de derrotar o mocinho da história, ok? Mas em um momento distinto, o personagem principal consegue vencer o vilão e assim por diante. Então, o clímax é a parte mais emocionante, mais tensa, é aquela que deixa a gente mais ligadona no filme, na historinha que nós vemos, ok? E para finalizar lá, pra gente lembrar do conto, nós temos aqui, ó, a conclusão ou desfecho. O nome logo já diz, né? Que é o final da nossa história. É como os nossos personagens que nós colocamos lá no início da nossa história conseguem resolver o problema que nós colocamos lá no meio e como que a nossa história acaba, ok? Pra gente escrever um conto, a gente tem que ficar atento a esses itens. Lá no começo, quem vai fazer, aonde vai fazer, aqui no meio, qual vai ser o problema a ser resolvido na nossa história, aqui junto com o meio da nossa história, no desenvolvimento, a gente tem que colocar as partes mais emocionantes da história e depois lá no final nós temos que resolver o problema do mocinho. E aí, ele casou, ele conseguiu fugir do vilão, ele virou rei, ele derrotou o vilão e assim por diante, ok? Pessoal, lembrando que essa daqui é só uma lembrancinha, tá bom? Uma revisão das atividades que nós fizemos antes das férias. Então, aqui a Pro colocou um outro material que são sugestões para você. Se um dia nós precisarmos escrever um conto, como que nós podemos seguir? A Pro colocou também em forma de mapa conceitual, como nós poderíamos criar um texto. Então, olha lá, o título. No título a gente usa criatividade, tem que ser um título que chama a atenção para a pessoa que for pegar o seu texto ficar curioso para ler, ok? O título aqui a gente sempre tem que pôr o início do nosso texto aqui, ó, que é o que a gente pode chamar lá em cima da introdução, né? Início e introdução é a mesma coisa. É aonde a gente coloca quando a nossa história começa. Olha lá, era uma vez, certo dia, um belo dia. Todas essas coisas aqui, ó, indicam quando a nossa história vai acontecer, indicam tempo, tá bom? Era uma vez indica que foi num tempo que já se passou, ok? Certo dia, um belo dia, há muito tempo. Depois, lá no nosso desenvolvimento também, a gente tem que colocar aonde acontece a nossa história. E aí temos as opções, ó. Era uma vez em uma floresta, em uma cidade, certo dia em um castelo, há muito tempo em um deserto, ok? E também na nossa introdução, aqui, ó, no início da nossa história, que a gente chama de introdução, nós temos que colocar quem. Não adianta eu colocar onde, quando e não colocar quem é o meu personagem. Então, é lá na nossa introdução que eu coloco quem vai ser o meu personagem principal ou os amigos do meu personagem. Então, olha aqui. Temos lá, ó, nome do personagem. Posso colocar as características do meu personagem, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é alto, se ele é baixo, moreno. Coloca as características físicas, tá bom? Se ele é legal, físicas, aliás, não físicas, né? Que são as características da personalidade dele. Se ele é legal, se ele é triste, se ele é malvado, se ele é bondoso, se ele é honesto, ok? Tudo isso. Então, pessoal, aqui nós continuamos então para o meio da nossa história. Olha aqui, ó. Que seria nada mais, nada menos que nosso desenvolvimento, ok?
E no nosso desenvolvimento, a gente tem que colocar quais são, o que está acontecendo na minha história, né? Como está dizendo aqui, olha lá. E como? O que vai ser o problema da minha história? O que aconteceu? Quais são os detalhes? Foi a bruxa que sequestrou a filha do rei? Foi o homem que roubou a fortuna de um outro rei ou de alguém? Então eu vou usar palavrinhas como então, de repente, foi quando, em seguida, neste momento. Então é nesse momento aqui que eu coloco qual é o problema na minha história. Se por acaso foi um rei que foi roubado ou uma filha sequestrada, eu coloco neste momento aqui. E é também no meio da minha história, que eu também chamo de desenvolvimento, que eu coloco o clímax, ok? É lá no clímax que eu também posso usar palavras assim. Quando de repente a filha foi sequestrada, neste momento o príncipe foi atrás da princesa. Então é um momento onde eu dou o meu problema e também coloco o meu clímax. É nesse pedaço aqui do texto que eu, além de colocar o problema e o clímax, eu já vou dando entrada para um desfecho, né? Para um final. O que vai acontecer depois que a mocinha foi sequestrada? O que aconteceu nesse meio tempo? E como a gente vai fazer para, enfim, né? Resolver o nosso problema lá. Como ela foi salva, como o rei recuperou sua fortuna. Então, essa parte aqui que a gente chama de fim é a conclusão, é o desfecho da nossa história. Como resolveu o problema? O príncipe conseguiu salvar a princesa? O rei chamou todos os seus cavaleiros e conseguiu recuperar sua fortuna? Então eu posso usar palavrinhas como foi então, por fim, dessa forma, a princesa foi salva, foi então que o rei conseguiu recuperar toda a sua fortuna e viveu feliz para sempre. E assim por diante, tá bom? Segundo ano, bem facinho. Nós teremos tempo de fazer esses exercícios sobre contos, né? De produzir mais contos, né? Quando voltarmos às nossas aulas, combinado? Esse tema aqui é só para a gente poder relembrar. Se vocês quiserem escrever um conto e guardar na pastinha de vocês, podem escrever, ok? Quando a gente voltar para a escola, a professora dá uma olhadinha. Então, continuando aqui. Aqui a Pro colocou um modelinho de um conto para que vocês possam ler, né? E se colocar a par, né? Conhecer vários contos. Sobre a autoavaliação, pessoal. A autoavaliação é se caso você tenha alguma dúvida em relação à revisão ou a lição que nós estamos fazendo do livro nas nossas aulas que se seguirão, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, pega o seu caderninho, escreve a autoavaliação, tá bom? Lá, autoavaliação da atividade do dia tal. E aí você coloca, fiquei com dúvida, com dificuldade nisso, fiquei com dúvida nisso. Porque aí quando nós voltarmos, a Pro já vai saber quais pontos que eu tenho que pegar com vocês para a gente poder revisar e reforçar das matérias, ok? Então, pessoal, agora nós temos a nossa outra revisãozinha, né? Que é sobre o gênero carta. Nós já fizemos algumas coisas na sala, mas vamos dar uma relembradinha aqui. A Pro colocou algum vídeo de auxílio, que é interessante que vocês vejam antes, tá bom? Da gente ver o nosso mapa, para vocês refrescarem a memória aí sobre como nós escrevemos, qual é a estrutura, como preenche o envelope. Então, nós temos lá, ó, a carta. E agora, depois que nós vimos o vídeo, né? Nós temos a parte prática. Fiz aqui o nosso mapa conceitual do que é uma carta. Então, vamos seguir lá, ó. Carta. Para que serve uma carta? Olha lá, ó.
serve para a comunicação entre as pessoas. A gente escreve para poder falar com as pessoas através da escrita, né? Para poder se comunicar. E o que uma carta apresenta? Olha lá, ó. Apresenta as seguintes características. Olha lá, o assunto é livre. Eu posso escrever sobre qualquer coisa em uma carta, ok? O tamanho da carta normalmente varia entre médio e grande. Por que ele varia entre médio e grande? Uma carta não pode ser muito pequena. Porque se eu quero escrever uma coisa muito pequena, muito simples, eu não uso o gênero carta, eu uso o gênero bilhete, ok? Então, se é uma coisinha muito simples, um recadinho, uma lembrancinha, eu escrevo um bilhetinho. Agora, se eu quero contar uma coisa mais extensa, se eu quero contar uma coisa mais comprida, uma história, como foi meu final de semana, como foi minhas férias, aí eu já necessito de uma carta. Carta tem como característica ser um pouco maior, tá? Essa é a diferença principal entre carta e bilhete. O bilhete é menorzinho, a carta é maior. E como que eu escrevo uma carta? Que palavras que eu uso? Aí depende muito da sua intimidade com quem você vai escrever. Se você vai escrever a carta para uma pessoa que você conhece muito, que é muito a sua amiga, que você convive bastante, você vai poder usar palavras mais carinhosas, como chamar ela de meu amor, de minha querida. Agora, se você vai escrever uma carta para uma pessoa que você não conhece muito, então você não pode usar palavras tão carinhosas assim, como apelidos, chamar de minha querida e de meu amor, ok? Essas são as características que nós temos que ter em uma carta. Depois, nós vemos aqui que a carta tem que apresentar algumas estruturas, né? Algumas coisas, algumas características no corpo dela. Quando eu for escrever uma carta, eu jamais posso esquecer de colocar o local da onde eu estou escrevendo, no caso, se for aqui de São Bernardo do Campo, a data em que eu estou escrevendo. Eu tenho que colocar uma saudação no começo da minha cartinha. E quando eu for escrever a minha história, que a história, a mensagem da minha carta é aqui, ó, chama corpo da carta, eu também tenho que colocar no corpo da carta qual é o assunto que eu vou falar. Eu vou contar das minhas férias, eu vou contar do meu final de semana. E depois que eu contei tudo isso, eu vou aqui e coloco lá ao final a minha despedida, né? Do tchau, me despeço da pessoa e a minha assinatura. Eu coloco o meu nome, ok? Tudo isso aqui, segundo ano, é apenas pra gente escrever o corpinho da carta, tá? O que vai dentro do envelope. Mas a carta em si não é só o nosso assunto, né? O que a gente quer contar para alguém. Para a carta poder chegar à pessoa que a gente quer conversar, com a pessoa que a gente quer se comunicar, ela tem que vir escrita de uma outra maneira. Olha lá, ó. Ela tem que vir escrita. A carta é escrita como, ó, em folhas de papel e elas devem conter envelopes. Para a carta poder chegar, ela não pode estar solta, ela tem que estar em um lugar ideal para ela ser enviada. Que devem conter nesses envelopes, pra gente, o que deve conter nesses envelopes? Quais são as informações que esses envelopes devem ter, né? Então, se a gente observar bem aqui, ó, a gente vai notar que na parte da frente da nossa carta, que é o lado das abas, o lado onde a gente abre a nossa carta, a gente tem que colocar o nome completo de quem enviou a carta, né? No caso, quem está enviando a carta sou eu, né? Quem que está enviando? E o nome de quem envia a carta é o remetente, ok? Temos que colocar o nome completo e o endereço com CEP, ok? Na parte de trás, que é a parte onde fica o selo da nossa carta, eu tenho que colocar as mesmas informações, porém, o nome completo de quem para quem eu estou enviando essa carta. Lá tá até digitado errado aqui, para depois vai corrigir, né? Então é o seguinte, para quem eu vou mandar essa carta, eu coloco escrito o nome completo, o endereço e o CEP na parte de trás. Lembrando que para quem a carta vai é chamado de destinatário.
destinatário, ok? Outra coisa que é importante a gente lembrar, CEP quer dizer código de endereço postal. É um número, ok, que nós colocamos que indicam exatamente quais ruas, em quais ruas são cada endereço, porque pode acontecer das ruas e dos bairros de uma mesma cidade terem o mesmo nome, mas jamais elas têm o mesmo número de CEP, né? Os números são infinitos e eles servem para fazer essa diferenciação. Os CEPs normalmente nunca são iguais, ok? Então essa aí é a nossa lembrança sobre a carta dentro do nosso mapa conceitual. E aí eu coloquei aqui embaixo um exemplo, pessoal, olha lá, ó, na própria cartinha lá, indicando a cidade, ó, Rio de Janeiro, ó, observe a carta que Lucas enviou para seu avô João e veja todos os elementos de que uma carta precisa ter. Então temos lá a cidade e a data, olha lá, tá bonitinho, ó, o nome da pessoa para quem vai, a saudação, né? Vovô João, querido João, o corpo da nossa carta, que é o assunto, a despedida e a assinatura, ok? Essa carta aqui tá muito pequenininha, né? Para ser uma carta, a gente viu lá em cima que precisa ser um pouco maior, mas é só como um exemplo, tá bom? Então, lá na parte de dentro da nossa carta, né, na parte escrita, nós temos esse. E lá embaixo também tem um exemplo de como preencher o nosso envelope. Então, vamos olhar lá, ó. Na parte de trás, que é onde tem o selo, como eu falei lá em cima, temos aqui o nome de quem o menino enviou a carta, que é o destinatário, o vovô João. Lá na parte de trás, onde ficam as abas, olha, a abertura da carta, né? Nós colocamos o nome e o endereço da pessoa para de quem está enviando a carta, né? No caso, Lucas, que é o remetente, ok? Sempre lembrando, ó, este conjunto de números é o CEP. Olha aqui explicando pra gente o que é CEP bonitinho, ó. Esse conjunto de números é o CEP, Código de Endereço Postal. O código de endereço postal indica o endereço e faz com que a carta chegue mais rápido, porque aí não tem essa confusão de endereço, ok? De nomes iguais. Combinado, pessoal? Bem fácil, né? E aí, aqui embaixo, nós temos novamente a autoavaliação. Se vocês perceberem que ficaram com dúvida ou dificuldade em alguma coisa, escrevam lá no caderninho de português, autoavaliação das atividades do dia 12, revisão do mapa conceitual e coloquem o que vocês ficaram com dúvida, tá? Peçam pro papai e pra mamãe ajudar também, ok? A colocar esses pontos de dificuldade e de dúvida. Continuando aqui, meus amores, nós temos agora a nossa última revisão com o mapa conceitual, que é a revisão do nosso gênero textual receita. Receita é bem tranquilo, né? A gente conheceu bastante. Novamente, a Procate colocou aqui um vídeo para vocês lembrarem, tá bom? Se precisarem, tá? Para poder refrescar a memória. E logo abaixo eu coloquei o nosso mapa conceitual também, né? Um resumão do que é receita. Então, nós temos lá a palavra principal, receita. Para que serve uma receita? Então, vamos ver? Serve para a preparação de alimentos ou instruções de como fazer alguma mistura. Receita não é só de comida, tem receita de slime, tem receita de papel reciclado, tem receita de massinha. Então, as receitas nem sempre são apenas para alimentos, tá? Existem receitas para fazer sabonete caseiro, sabão caseiro. Existem outros tipos de receitas que também não são comestíveis, tá bom? Mas para toda receita, ela tem que ser dividida, seja ela de alimento ou não, em partes. Olha lá, ó.
Primeiro de tudo, a minha receita tem que ter um título, um nome, ok? Depois, minha receita tem que vir com um campinho de ingredientes, com uma lista de produtos e quantidades. As quantidades são muito importantes, porque tem receita aqui. Se você pôr a mais ou a menos a quantidade de produtos, ela pode não dar certo, ok? E por último, lá na nossa receita, nós temos o modo de preparo, que diz pra gente como é que a gente faz com esses ingredientes aqui. Como é que a gente mistura, quanto tempo mistura, como é que faz. E aqui no modo de preparo nós temos também o tempo. Se por acaso for um bolo, é quantos minutos eu deixo esse bolo lá no forno, quantos minutos eu bato esse bolo lá na minha batedeira. Então, pessoal, todos esses itens aqui são muito importantes para uma receita, tá bom? Obrigatoriamente eu tenho que usar, tenho que colocar o título, os ingredientes, as medidas dos ingredientes e o modo de usar e o tempo de preparo. Ok? Muito fácil, né? Vamos agora lá para nossa atividade de hoje, que é a que a gente vai fazer lá no Meet, tá bom? Nossa atividade de produção de texto. Antes da gente iniciar lá, pessoal, para eu esquecer aqui de falar, que eu coloquei um exemplo aqui, ó, de receita, bolo de mexerica. Então, olha lá, ó, temos aqui o que eu vou precisar, o nome do texto e o modo do preparo, tá bom? Tempo de preparo, ó, rendimento. Rendimento é para quantas pessoas essa receita dá, tá bom? Então, tem um exemplo aqui para vocês lerem e relembrarem da nossa receita. Continuando, então, agora sim, a avaliação é do jeitinho que a Pro já explicou. Agora sim, é a nossa matéria de hoje, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Nossa atividade de produção de hoje é sobre poema. A gente já chegou a fazer um poema na sala, a Pro já explicou o que era um poema, mas a gente vai relembrar agora, tá? Lembrando que aqui, ó, nós teremos o Meet às 9h30 da manhã para eu explicar essa matéria ao vivo e vocês tirarem dúvida com a Pro, tá bom? Temos aqui o nosso link. Esse vídeo que eu estou gravando estará aqui também, né? Eu preciso terminar ele para gerar o link, depois ele estará aqui para vocês relembrarem, caso quem não consiga participar do Meet ou quem não consiga acompanhar lá no Meet na hora de fazer os exercícios, pode vir aqui nesse vídeo, olhar devagarzinho e pausando para poder responder as questões. E o Hangout, né, que o Hangout ele é só na quinta e na sexta-feira. Aqui no Hangout a gente só conversa por mensagem, tá bom, pessoal? Só para relembrar vocês. Então aqui, ó, antes de eu mudar de tela no YouTube, vai ter esse vídeo agora, o link desse vídeo e mais algum vídeo complementar para que vocês escutem outra voz, né, outra pessoa explicando o poema, que não seja só a Pro-Kate, combinado? Então, vamos lá. Qual é a parte prática da nossa atividade de hoje? É o seguinte, pessoal. Primeiramente, né, vamos escrever no nosso caderno o que é um poema. Olha lá, ó. Olha o exemplo igualzinho aqui, eu pus o exemplo do caderno para vocês fazerem nos cadernos de vocês. Primeiro eu coloco data, já tá com a data de hoje, o mês e o ano. Depois eu coloco o título, lembrando que o título, ó, tá bom? Lembrando que o título, que é quando tiver assim em negrito, vocês podem sublinhar com lápis de cor colorido, tá bom? Jamais escrever com lápis de cor, apenas sublinhar, tá bom? Escrevam com lápis normal e sublinhem colorido todos os títulos. Lembrando também que os títulos eles ficam sempre centralizados, tá bom? Na linha do seu caderno para poder ter destaque. E aí eu vou copiar lá no meu caderno o que é poema, olha lá. A palavra poema vem do grego poem e significa fazer, criar e compor.
Poema é um tipo de texto que se organiza em versos e estrofes. Versos são cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos, são conjuntos de versos. A vai ter que dar uma arrumadinha aqui, ó, que tem um S a mais aqui, ok? Então, é o seguinte, é um conjunto de versos. Então, o verso é uma linha, é cada linha do meu poema. E a estrofe é cada bloquinho, cada conjuntinho de versos que eu tenho no poema. Vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver lá que eu coloquei um exemplo, tá? Olha aqui o exemplo que a Pro colocou. Lembrando, esse exemplo aqui não precisa ser copiado, ok? É só um exemplo. Só o que está lá no caderninho, lá em cima, só o que está aqui no caderninho, ó, na folhinha de papel, é que vocês devem copiar no caderno de língua portuguesa, combinado? Então, vamos lá, ó. Lembrando que a Pro leu lá em cima, ó, cada linha do meu poema, o nosso poema chama A Ovelha. Eu chamo de um verso, então um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Olha aqui, cada linha é um verso. O conjuntinho, aqui, ó, tá vendo esse bloquinho aqui, ó? O conjuntinho de versos, tem vários versos aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 versos aqui. Esse bloquinho, esse conjuntinho aqui de versos, olha, ele a gente chama de estrofe. Então, uma linha só, verso. O conjunto de linhas, né? Um bloquinho de linhas, a gente chama de estrofe, ok? Normalmente, os poemas, eles vêm com um certo espaçamento aqui, ó. Os bloquinhos, as estrofes, são separadas por um certo espacinho, ó, de um dedinho. Nem todos têm essa estrutura, tá bom? A gente vai ver um no nosso livro que não é assim, mas a maioria vem com esses espaçamentos, ok? Então, aprendemos o que é verso, cada linha, aprendemos o que é estrofe e o conjunto de linhas, ok? Depois, então, que eu entendi o que é um poema e como o poema é estruturado, tá bom? Aqui nós descobrimos apenas a estrutura de um poema, tá? Como ele é escrito. Percebam também que no poema todos os versos começam, a maioria dos versos começam com letra maiúscula, olha lá, ó, são parágrafos, ok? Lá no exemplo que a gente vai ter do nosso livro, tem alguns que não são assim, mas normalmente ele tem essa estrutura, combinado? Depois que eu entendi como é a estrutura do verso, eu vou fazer o quê, ó? Depois que terminar de copiar o conceito, faremos os exercícios do livro, do nosso livro de língua portuguesa, das páginas 73 a 76. Faça as atividades conforme as explicações dadas no Meet ou neste vídeo aqui, ok? Então, vocês têm duas opções. Quem não estava lá no Meet vai poder ver esse videozinho aqui e ir fazendo bem, com bastante calma. Combinado? A autoavaliação é a mesma coisa, ok? Se ficou com dúvida de alguma coisa aqui ou da atividade do nosso livro, escrevam lá no final da atividade do seu caderno. Combinado? Então, vamos agora lá para a nossa atividade do nosso livro, que são da página 73 a 76, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui então, meus amores, agora nós estamos na nossa apostila, tá bom? É a nossa atividade de hoje. Aqui na nossa apostila, é a página 73, 73, tá bom? Aí nós temos lá a fala em foco, a cultura brasileira no poema. Dedinho em cima aí do seu livro, tá bom? Ou da tela do seu computador e do seu celular para acompanhar a leitura que a Pro vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Um dos diversos meios de conhecer melhor a cultura do nosso país é pelos poemas.
textos escritos geralmente em versos que podem ou não ter rimas. Vamos conhecer um poema novo? Então vamos lá. Número 1, dedinho em cima aí, pessoal. Com o professor e os colegas, leia o poema Trenzinho do Caipira, composto por Ferreira Goulart. Vamos ler então? Olha lá. Trenzinho do Caipira. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar. Lá vai a ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar, no ar e no ar. Bonito, né, pessoal? Então, percebam que esse poema, diferente do exemplo que a Pro mostrou lá no nosso arquivo do site, ele tem vários versos, ó, tá vendo? Várias linhas, ok? Mas ele não está dividido em estrofes, ó. Ele é só uma estrofe com vários versos, olha, é um conjuntão. Ele não tem aquele espaço no meio que os outros tinham. Então, nós podemos considerar que esse nosso poeminha aqui, ele tem apenas uma estrofe, olha lá. Ele tem apenas um conjunto de versos, olha. Vamos contar quantos versos tem aqui? 1, 2, deixa eu colocar a setinha. 1, verso 2, 3, peraí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele tem 10 versos. A Pro não contou essas linhas aqui, ó, porque elas são continuação da de cima, tá bom? Percebam até que elas terminam com começam com letra minúscula, ok? Então, vamos lá para nossa próxima página. Peraí. Aqui certinho, então vamos lá. Você sabia? Dedinho em cima aí, pessoal. Você sabe o que significa a palavra caipira? Ela é bastante usada na língua portuguesa para se referir a pessoas e ao modo de vida do ambiente rural, ou seja, do campo. O modo de vida caipira é um elemento muito importante para a cultura popular brasileira, pois dele surgiram formas de música, de dança e até de instrumentos musicais, como a viola caipira. Número 2, vamos lá. Sobre o que o poema fala. O poema que a Pro leu ali em cima fala sobre o que? Pessoal, novamente, prestem bastante atenção, tá? Ó, que quando nós temos mais de um ponto de interrogação, isso significa que nós temos mais de uma pergunta. Não importa se essa pergunta está numa mesma questão, olha lá, ó. Vejam que é somente a número 2. Mas na número 2 eu tenho duas perguntas na mesma questão, ok? Então, eu tenho que fazer duas respostas. Neste caso aqui da número 2, nós vamos fazer oralmente, nós vamos apenas falar, ok? Então, você pode comentar aí com a sua mamãe ou com o seu papai sobre o que o poema fala. Conta pra eles aí sobre o que o poema conta. E depois que você falar isso, você vai dizer o seguinte: que sensação ele despertou em você? O que você sentiu? Você achou ele legal? Você achou ele com com um som diferente? Você achou que ele rima? Comenta isso com o papai e com a mamãe, ok? Na número 3, está falando o seguinte: releia o poema com o professor e os colegas e encontre palavras do texto que rimam. Pinte com as cores iguais as palavras que rimam entre si. Então, vamos voltar lá, ó, pra gente poder entender o que é rima.
Segundo ano, antes de nós irmos lá para vermos o nosso poema, nós precisamos lembrar, né? Nós precisamos saber o que é uma rima. Então, a Pro colocou aí a definição do dicionário do que é a rima. Olha lá, rima é o processo de repetição dos sons no final de 2 ou mais versos, ou seja, no final de cada linha do nosso poema, tem que ter uma repetição de som, um som bem parecido, ok? A terminação das duas últimas palavras, né, de cada verso, da última palavra de cada verso, tem que ter uma terminação parecida, com um som parecido. Olha lá também a outra definição. Repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos, em uma ou várias sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras, ok? Então, pessoal, nós precisamos entender o que é a rima. O que é rima? Eu vou pegar a linha do meu verso, ok? E vou ver se as palavrinhas que estão no final de cada linha, de cada verso, lembrando que linha e verso são a mesma coisa, tá bom? Vou pegar as palavrinhas que estão ao final de cada linha, de cada verso, e vou ver se elas têm sons parecidos. Se elas tiverem um som igual ou parecido, eu sei que aquilo ali é uma rima, ok? Vamos voltar lá então para o nosso texto para a gente poder identificar essas rimas. Vamos lá. Voltamos aqui então para o nosso poema, o Trenzinho Caipira. Vamos ver então. Vamos lembrar que aqui ao meio, ó, que aqui cada linha, esse é o nosso título, e cada linha é um verso. Olha lá, nós contamos já o nosso verso. Então, a gente vai perceber, vai procurar aqui no nosso poema as últimas palavras, ok? De cada... Deixa eu arrumar aqui pra vocês, fazer um balãozinho maior. As últimas palavras de cada verso, ok? Olha lá, pra gente ver se tem rima. Então, olha lá. Vou colocar esses 4 primeiros. Nós temos menino, rodar, destino e girar. Percebam, segundo ano, que menino e destino terminam com as mesmas letrinhas. Menino, destino. Então, essas palavras têm sons idênticos. Menino, destino. Se elas têm sons idênticos, quer dizer que elas rimam, ok? Agora, vamos observar aqui as outras duas palavras, olha. Rodar e girar. Olha lá, estão vendo? Notem também que essas duas palavras terminam com a mesma sílaba, ó. Dar e irar. Olha lá, AR, AR. Então, rodar e girar rima. São palavras que têm terminações iguais, ok? Então, quer dizer que elas rimam. Então, agora vamos fazer o exercício aqui para ver se a gente consegue identificar mais palavras. Lá, ó, seguindo em diante, nós temos destino, encontrar, terra, serra e mar. Na verdade, essa palavra destino aqui, ela está rimando com as palavras acima, menino e destino, que é a mesma palavra. Mas as outras 4 aqui, ó, encontrar e terra. Peraí, vamos colocar nossa flechinha. Encontrar e terra, serra e mar. Notem aqui, pessoal, que a palavra encontrar e mar terminam com as mesmas letrinhas, AR, AR.
encontrar mar. O som dessas duas palavrinhas são muito parecidos, quase iguais. Então, eu posso dizer que essas palavrinhas rimam. Agora aqui, ó, terra e serra. Terra e serra. Quer dizer que essas duas palavrinhas também rimam, porque elas terminam o segundo ano com as letrinhas iguais. Então, para eu descobrir uma rima, eu tenho sempre que olhar as últimas palavrinhas do meu verso, últimas palavras, ó, última palavra de cada verso, ok? Última palavra de cada verso. Estão vendo? Lembrando que cada linha é um verso. Verso, verso. Olhei as duas últimas palavras. Se elas terminam com letrinhas parecidas, com sons parecidos, eu posso dizer que aí, nesses versos, há rimas, tá bom? Essas rimas, segundo ano, elas podem estar seguidas, como aqui em voar e ar, ou elas podem estar alternadas, como aqui, ó, em girar e encontrar. Olha lá, ó. Tá vendo que tem uma aqui no meio? Apenas essas duas aqui, ó, rimam, mas tem uma palavrinha, um versinho aqui no meio que faz um distanciamento entre essas duas rimas, ok? Então, podem ser uma ao lado da outra, logo abaixo, ou às vezes tem alguma letrinha ao meio delas, tá bom? Isso é que são rimas. Os poemas são sonoros, normalmente eles têm palavras com terminações parecidas. Não esqueçam, sempre são as últimas palavras do verso, ok? Entendido aqui sobre rima, sobre estrofe, sobre verso e sobre como é a estrutura do nosso poema. Então, vamos seguir para nossas atividades. Então, pessoal, agora que nós já descobrimos o que é a rima, né? Lá na número 3 está pedindo o seguinte: pinte com cores iguais as palavras que rimam entre si. Então, agora vocês vão voltar lá no nosso poema, vão pegar o lápis de cor e vão pintar todas as últimas palavrinhas de cada verso, né? Que rimam, que tem a terminação igual. Então, se termina a última palavrinha de um verso, termina com hino, e a próxima do outro verso também termina com hino, vocês vão pintar elas da mesma cor, ok? A gente vai pintar da mesma cor todas as palavras que rimam. Como são várias palavras que rimam lá no nosso poema, nós teremos que usar cores diferentes, tá bom? Então, você vai usar azul para a primeira duplinha de palavras ou trio de palavras que rima. Depois, uma outra corzinha para o outro conjuntinho de palavras que rimam, ok? Aqui na número 4, pessoal, está pedindo o seguinte: retire do texto uma palavra que rime com menino e outra com terra. Lembrando que para eu achar uma palavra que rima, eu tenho que encontrar uma palavra que tenha a terminação parecida com essas daqui. Então, olha lá, tem que terminar com 2 R's e A e tem que terminar com N-O e N-O igual menino, tá bom? Procurem lá e escrevam aqui. Agora, lá na número 5, nós temos que fazer o seguinte. Agora, que tal fazer uma leitura coletiva? Bom, a número 5, nós não vamos conseguir fazer uma leitura coletiva, que é aquela leitura que todos nós lemos juntos. Então, pessoal, como nós não temos essa possibilidade de fazer essa atividade aí, né? Que ela é uma atividade bastante sonora, né? As palmas, né? Seriam para que a gente tivesse noção de como ouvir as rimas. Como nós não estamos na nossa turma, infelizmente, a número 5
nós não vamos realizar hoje, ok? Então, nós vamos pular a número 5, combinado? Vamos para a próxima, então. Na trilha da língua, o visual dos poemas e das letras cursivas. Olha só. Com o professor e os colegas, leia e observe o poema visual e a seguir. Depois, faça o que se pede. Pessoal, temos que entender primeiramente o que é um poema visual, ok? Temos aqui embaixo, né, um pequeno resuminho que vocês podem destacar com marca-texto para não esquecer mais o que é um poema visual. Então, olha lá. Um poema visual, em um poema visual, o autor pode combinar texto e imagem, criando um formato especial para o texto. Ele é diferente do poema tradicional, por brincar com efeitos sonoros. Olha lá, ó. Percebam aqui na imagem, ó, o poema tem um desenho, né? Gol de letra. Percebam, pessoal, que tem uma perninha aqui chutando. Deixa eu limpar para vocês verem. Uma perninha aqui chutando a bola. Olha a bola aqui. E aqui em volta, da onde a bolinha está, nós temos o que seria a trave do gol. Mas se vocês olharem com bastante atenção também, vocês vão perceber que a trave da letra, a trave do gol aqui, ó, tem o formato de uma letra G. Olha o G deitadinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, ó, gol de letra, que significa o quê? O gol de letra, para quem não entende muito de futebol, os meninos aí que jogam vão saber já bastante. Mas para quem não sabe, então, pessoal, o gol de letra normalmente no futebol é aquele gol em que a gente joga com os pés trocados, ok? É aquele que quando você vai chutar a bola, você troca o pé direito pelo esquerdo na hora de jogar ou vice-versa. É como se fosse chutar a bola com o pé cruzado ou empurrando a bola para o lado contrário, ok? No caso do nosso poema visual, a gente não consegue ver exatamente esse pé cruzado, que é como é a jogada lá no futebol. Mas o nosso autor usa a frase aqui, ó, gol de letra, não para dizer que o nosso jogador trocou os pés para fazer o gol. Ele usa aqui, ó, para poder mostrar que se a gente perceber, a nossa trave tem forma da letra G, G de gol. Percebam que é um Gzinho deitado. Vocês estão vendo? Conseguem observar? Então, ele usou aquele ditado, né, do futebol, aquele provérbiozinho de futebol que se chama gol de letra. Ele usou essa jogada para poder brincar com o desenho, em vez de ser jogar com o pé cruzado, né, que é, ó, gol de letra. A bolinha foi para dentro da letra G, que no caso do nosso desenho representa o nosso gol, a nossa trave. Então, olha quantas informações, ó, num poema visual tem, olha. Ele é muito interpretativo. O que é interpretativo? Nós temos que, normalmente, as palavras combinam com as imagens. Olha lá, gol de letra, uma bola dentro de um gol que tem formato da letra G, né? Muito, muito interessante a brincadeira do poema visual, né, pessoal? A gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o poema visual, tá bom? A Pro vai passar mais atividades na nossa próxima aula, combinado? Então, vamos continuando aqui. Aí, aqui na nossa letra A, nós temos lá a nossa conversa oral, né? Então, vamos conversar com o papai e com a mamãe aí.
Observe novamente o poema, né? A fotinho lá em cima que a Pro acabou de explicar. O que você vê? Comente com seu professor e colegas. Como nós não temos nossos coleguinhas neste momento, né? Vamos lá comentar com o papai e com a mamãe. Você conseguiu ver tudo que a Pro mostrou lá na foto do nosso poema visual? Lá na nossa letra B, tá dizendo o seguinte: no poema, o pé, a bola e a trave estão representando algumas letras. Quais são elas? A da trave, a Pro já falou, tá bom? Qual é a letrinha que ela representa? Agora, pessoal, quais são as letrinhas que a bola aparece e que o pé do jogador parece? O pé do jogador parece com que letrinha do nosso alfabeto? E a bola de futebol parece com qual letrinha do nosso alfabeto? Escrevam ela aí nessas linhas, ok? Que palavras essas letras estão formando? Ó, vamos voltar lá para a gente poder ver? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que... Vamos voltar. Primeiro, eu vou ter que colocar as letras separadas. Então, eu vou descrever lá na minha questão. Qual é a letrinha que a trave fala, que a trave está representando? Tem o formato que a Pro já falou agora há pouco. Depois eu vou ver que palavrinha, que a bola, que letrinha, aliás, que a bola parece, é a letrinha, eu vou colocar ela separada lá. E por último, eu vou colocar que letrinha o pé do jogador parece, ok? Depois que eu coloquei uma letra de cada vez, eu vou juntar essas letras aqui. Olha lá, eu vou juntar o G, essa letrinha, Pro não pode dar resposta, né? Essa letrinha e mais essa letrinha, mesmo virada do lado ao contrário, elas formam uma palavra. Essas três letrinhas juntas aqui, ó, o G, esse daqui e esse daqui, eles formam uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Muito fácil, hein? Muito fácil. Então, pessoal, vou colocar primeiro as letrinhas separadas e depois eu vou colocar que palavras elas formam aqui na nossa letra B. Lá na letra C, tá? É uma pergunta pessoal. Na sua opinião, por que o autor escreveu a frase gol de letra na parte inferior do poema? Ok? Por que ele escreveu gol de letra na parte inferior do poema? O que vocês acham que o Léo Cunha, que fez esse poema visual aí, ele quis fazer escrevendo lá embaixo gol de letra? Será que ele quis usar todas as possibilidades de um poema visual? Lembra que a gente leu lá em cima que o poema visual ele pode ter texto e imagem? Ele às vezes, será que ele quis colocar a palavra e o desenho para representar o seu texto? As palavras, gol de letra, e os desenhos para representar o que ele queria? Porque se a gente for analisar com bastante atenção o poema visual, ele pode ter desenhos, né, que nos remetem a alguma informação, que nos levam a entender alguma coisa, mas às vezes é bom escrever para deixar mais claro. Se a Pro não tivesse falado lá que a trave tem um formatinho de uma letra, se no nosso exercício anterior eles não tivessem falado que o pezinho do jogador e a bola lembram outras letras, será que a gente ia conseguir saber o que está escrito? O que o Léo Cunha aí quis demonstrar com o desenho? Às vezes, se não tivesse a frase lá embaixo, na parte inferior, inferior é a parte de baixo, viu? Às vezes, se não tivesse aquela palavrinha lá embaixo, nós não conseguiríamos ver, né? Associar o desenho que ele fez
ao nosso texto, ao objetivo do nosso poema, tá bom? Então, coloquem aí o que vocês acham. Perguntinha pessoal, então cada um faz do seu jeitinho, não tem certo e não tem errado, tá bom? Lá na número 2, que tipo de letra o autor usou em seu poema visual? Marque um X na sua resposta, muito fácil, olha lá. Letras cursivas minúsculas, ele usou? Ou ele usou no segundo quadradinho aqui, pessoal, ó, primeiro quadradinho, ou ele usou letras cursivas maiúsculas? Será que são letras cursivas que ele usou lá naquela foto? Naquele poema? Ele usou letras de imprensa minúsculas? Ou ele usou letras de imprensa maiúsculas? Vocês vão ver, né? Voltem lá na foto se precisar e façam um xizinho na questão, no quadradinho correto, ok? Muito fácil essa daí. Número 3. Observe as letras que formam a palavra gol, escritas com letra de imprensa e em letra cursiva minúscula. Depois faça o que se pede. Pessoal, olha lá, ó. Letras de imprensa minúscula e letra cursiva minúscula. Olha, a letra de imprensa é igual às letras que nós usamos no nosso livro aqui, né? São as letras impressas, aquela que a gente vê em jornal, em revista. E a letra cursiva é aquela que é toda ligadinha, toda redondinha. É aquela que a gente usa no nosso caderno para que a gente consiga escrever com um pouco mais de rapidez, ok? É aquela letra que ela fica, todas as letras ficam ligadas, de mãos dadas, né? Então, pessoal, eu vou ver esses dois tipos de letras, ok? E vou fazer o que se pede aqui na letra A. Se o autor escrevesse a palavra gol com letras cursivas, com essas letras aqui, ó, cursivas, ele causaria o mesmo efeito? Vocês acham, vamos discutir aí com o papai e com a mamãe, que se ele escrevesse o gol com a letra cursiva igual tá aqui, ó, a gente ia conseguir aquele efeito na imagem de parecer uma trave, de parecer a bola, de parecer um pé? A gente ia conseguir o L lá, ó, vejam o L aqui e o L e o L maiúsculo lá de letra imprensa. Ia aparecer um pezinho? Ia aparecer uma bola? Ia aparecer um gol? Acho que não, né, pessoal? Então, pensem aí, discutam com o papai e com a mamãe. Letra B. Escreva as palavras do poema utilizando letras cursivas maiúsculas, ok? Olha aqui. Só letras maiúsculas. Deixa eu destacar aqui, ok? Então, eu vou escrever gol, vou usar o G maiúsculo, ok? O O maiúsculo, aliás, só a primeira letra maiúscula, né? A gente não pode escrever palavras com todas as letras em cursiva, né? Maiúsculas. Ou vocês, vamos fazer assim, ó, de uma maneira melhor. Vocês podem escrever, vou dar o exemplo aqui, ó. Vocês podem escrever separada a palavra G, O e o L. É claro que usando a letra cursiva. Aqui no computador da Pro, eu não tenho a ferramenta da cursiva, tá bom? Então, vocês vão escrever o G, o O e o L separados com letra cursiva. Como que é o G na letra cursiva? Como que é o O na letra cursiva? E como que é o L? O G, o O e o L maiúsculo, ok? Aqui nesse quadrinho, nós temos apenas o minúsculo. Então, a gente vai ter que relembrar a letra cursiva. E depois, pessoal, que eu coloquei as 3 palavrinhas isoladas,
eu posso escrever aqui na frente, ó, aqui na frente dessa palavrinha, ela em letra cursiva, porém com só a primeira letra maiúscula. Porque quando as letrinhas cursivas se juntam, se não for um nome próprio, eu não posso colocar todas as letrinhas em letra maiúscula, ok? Todas as letrinhas cursivas em letra maiúscula. Então, eu só coloco a primeira letra em maiúsculas e as outras duas em minúscula para formar a palavra go. Combinado? Então, aqui eu vou escrever a palavra go, a palavra de e a palavra letra com cursiva maiúscula. Usem aqui, ó, desse jeitinho, com o hífen para separar, tá bom? Combinado? Continuando aqui, nosso último exercício, nós vamos brincar com as letras também. Vamos brincar com as letras também? Usando as letras cursivas, cubra o pontilhado, seguindo a direção das setinhas. E descubra qual é a palavra formada. Então, pessoal, ó, a setinha começa aqui, ó, na beirinha da letra L, e vocês vão ter que seguir as setinhas de acordo com o pontilhado aqui, tá bom? Não pode fazer ao contrário, segue a setinha bonitinho. E aqui, então, nós encerramos a nossa atividade sobre poemas, né? Sobre a o nosso conteúdo de hoje de produção de texto. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar a Pro lá no Hangout, ok? Que a Pro tira todas as dúvidas. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus, tô com muita saudade. Até a próxima!